Quem foi tocado pelo amor de Deus aí? Será que nós temos correspondido à altura esse tão grande amor que foi revelado por nós em Cristo Jesus e que se renova a cada dia em Cristo Jesus na nossa vida? Queridos, maravilhoso é estar na presença de Deus. Por isso que eu digo, quem não vem ao culto perde. Culto é essencial na vida de todo crente. Tem os crentes mais ativistas que falam assim: não adianta cultuar tanto, a gente tem que trabalhar mais lá fora. A gente tem que trabalhar, mas a gente precisa estar na presença do Pai, porque para você ter o que entregar lá fora, você precisa se encher da presença de Deus. Então não adianta. O cristianismo não é feito de ativismo religioso, é feito de vida com Deus que se manifesta em ações de serviço, mas de serviço que exaltam a Deus, que exaltam a Cristo, que exaltam o nome de Jesus. E nessa noite eu quero pensar com você sobre a caminhada da vida cristã. É uma caminhada dentro da qual todos nós estamos inseridos, estamos caminhando para chegar no destino final. Destino final é aonde, irmãos? Lá com o Senhor, na glória. Quem já viu aquele quadro que retrata o caminho largo e o caminho estreito? Quem já viu? Sempre quando eu tenho uma oficina mecânica que fica lá perto da agência do Bradesco da Coronel Antonino, chamada Mecanauto. Já estou até fazendo um comercial aí, né? Depois o cara acerta comigo depois. Mas na sala do patrão lá tem o quadro, né? E como eu já passei por lá, já consertei carro lá, toda vez que eu vou lá eu fico olhando naquele quadro. Aí você vê aquele caminho enorme, né? Bares, restaurantes, povo dançando, povo festando, povo bebendo. Só que aquela multidão de gente dá um abismo pegando fogo, né? Como diz o Cláudio Duarte, está lá o diabo esperando um pouco para colocar todo mundo sentado numa cadeira pegando fogo. E aí você vê assim um caminho estreito, pouca gente caminhando ali, mas lá no final daquele caminho estreito está o Rei dos Reis. Jesus está lá, assim de braços abertos, esperando para receber aqueles que conseguiram caminhar nesse caminho chamado vida cristã. E a vida cristã, irmãos, é um caminho difícil, porque é um caminho que tem provas, é um caminho que tem tribulações. Se tem uma coisa que tem com fartura na vida do crente, é prova e tribulação. Você já estava meditando naquele texto lá de Isaías 43, aonde o profeta está falando com o povo de Deus, dizendo: não temas, quando passares pelas águas, não te submergirás, e quando pelo fogo, não te queimarás. O Espírito ministrou no meu coração assim, está vendo? Água e fogo não é uma possibilidade, é uma certeza, você vai passar. Porque ali no texto não está assim: se passares pelo fogo, ou se passares pelas águas. A conjunção ou advérbio de tempo, aí a Carol, que é a professora, depois me corrige se eu estiver errado. Quando ele diz o seguinte: vai acontecer. Quando acontecer? Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando passares pelo fogo, não te queimarás. E quando passares pelas águas, não te afogarás. O fato é que você vai passar. E você faz um estudo para entender esse texto bíblico, você entende que água representa tribulações e fogo, provações. Então, traduzindo aqui, vamos tirar a palavra água e a palavra fogo. Quando passares pela prova, não te queimarás. E quando passares pelas tribulações, não te afogarás nelas. Porque o Senhor vai te livrar das duas situações. Então o caminho da vida cristã é um caminho que tem prova, é um caminho que tem tribulação, é um caminho que tem tentação. Porque, irmãos, enquanto nós estivermos caminhando nesse mundo, nós temos que entender que nós vamos ter a visita incômoda de um camarada chamado diabo, Satanás. E ele vai querer entrar no nosso caminho com as tentações.
para nos desviar da presença de Deus, para nos afastar da presença do Senhor, para nos fazer cair, para nos tirar da presença do Pai e nos levar à queda, ao fracasso. Então é um caminho também de tentações, é um caminho de pressões, muitas pressões. O mundo é um lugar que te pressiona. Quantos aqui já se sentiram pressionados? Nós somos pressionados, irmãos, somos pressionados muitas vezes a desistir do nosso casamento, somos pressionados muitas vezes a sair da igreja, somos pressionados muitas vezes a desistir do nosso trabalho, do nosso emprego, porque ou a gente acha que a gente está ganhando pouco, ou a gente acha que não vale a pena. Somos pressionados, irmãos, a nos entregarmos para o pecado. Isso tudo são tentações que nos pressionam, e muitas vezes essas pressões vêm através também dos maus conselhos. Quem aqui já recebeu um mau conselho? Um monte de gente, né? Eu, se fosse você, já tinha mandado tudo para o espaço. Se eu tivesse no teu lugar, eu desistia desse homem aí. Aí você desiste, vai lá e pega. Desiste dele, vai. Desiste, porque eu estou de olho nele. Muitas vezes é assim no mundo, né? São maus conselhos. Não teve a mulher de Jó? Que conselhão ela deu para ele no meio da tribulação, hein? Jó, é o seguinte, vou dar um conselho para você: amaldiçoa o teu Deus e morre. Já imaginou? Você está passando pela luta, vem um conselho desse. Mas é a vida, e nós temos que saber prosseguir. Então o tema da mensagem hoje é: saiba prosseguir, né? Na caminhada da vida cristã, saiba prosseguir. E aí o texto para a gente meditar sobre isso está lá em 2 Timóteo 4. É um texto que eu já li aqui num culto de sexta-feira, numa abertura de culto de sexta-feira. Eu estou pegando todos os textos que eu fiz na abertura, agora eu estou transformando em pregação. Mas vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Eu gosto muito de pregar esse texto do versículo 7 em cultos ecumênicos, né? Tem alguma turma se formando aí, me chama, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas eu gosto muito de falar sobre a carreira, né? O apóstolo Paulo está falando aqui da carreira dele. Ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Existem coisas na vida, irmãos, eu vou continuar a leitura do texto. A gente tem que saber o que nós estamos, qual o caminho que nós estamos percorrendo, e no final de tudo que nós temos que guardar. Então o apóstolo Paulo entendeu que na carreira da vida cristã, ele tinha que guardar a sua fé. Continuando: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória
para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Na caminhada da vida cristã, saiba prosseguir sem perder o seu espírito de luta. Fala para o seu irmão aí, seja um lutador da fé. Combati o bom combate. Todos nós que estamos aqui nesse mundo temos que entender que a nossa vida é uma vida de luta. Nós não podemos achar que a nossa vida é uma vida de descanso. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, é na eternidade. Então, enquanto você estiver aqui, prepara-te para lutar. Lutar o bom combate da fé. Lutar o bom combate da fé é você ter a consciência de que você foi deixado no mundo para lutar contra tudo aquilo que fere a glória de Deus. Você foi deixado no mundo para lutar contra tudo aquilo que está denominado como a representação do mal. Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Lhe foi dado essa condição quando o homem pecou. E o fato é que toda a maldade de Satanás se propagou na terra. A injustiça, a falsidade, a desunião, a infidelidade. Quando eu e você lutamos contra essas coisas, nós estamos lutando o bom combate da fé. Quando você não se conforma com a injustiça, quando você não se conforma, irmãos, com o mal prevalecendo na terra, você está lutando o bom combate da fé. Aonde havia, irmãos, a injustiça, a maldade, ali o apóstolo Paulo levava o evangelho do amor, o evangelho da paz, porque ele era um homem que antes de conhecer a Jesus, ele também foi um homem que praticou a maldade, que estava presente nesse mundo e nas religiões. Quer queira, quer não, irmãos, o inferno está cheio de religiosos, porque a religião não salva ninguém, só quem salva é Jesus. Então eu posso ser um bom judeu e ir para o inferno, posso ser um bom budista e ir para o inferno, eu posso ser um excelente espírita e ir para o inferno, eu posso ser um excelente católico, apostólico, romano e ir para o inferno. Por quê? Porque tudo aquilo que eu aprendo de bom ali, na realidade é mal, porque está me afastando da condição de me submeter à graça de Deus. Enquanto eu acho que eu sou bom por aquilo que eu pratico, pelas minhas atitudes religiosas, eu estou impedido de entrar no reino de Deus, porque eu não estou debaixo da graça. Paulo, ele matava cristãos achando que ele estava fazendo algo tremendo para Deus. Senhor, aqui vai mais um, Senhor, esse eu degolei. Então o apóstolo Paulo, como judeu, ele matava cristãos em nome de uma fé, e aquela fé fazia dele um homem que feria, que machucava, que matava, que perseguia pessoas. Mas quando ele entregou a vida para Jesus, ele conheceu o Rei dos Reis, ele parou de matar, de perseguir, e ele passou a ser uma pessoa disposta a morrer pelos outros, a sacrificar pelos outros. E uma das coisas que nós como crentes devemos aprender na vida cristã é morrer, é crer que vale a pena morrer para que outros possam viver. Porque, irmãos, não existe cristianismo verdadeiro aonde os cristãos não estão dispostos a morrer por amor a Jesus. Se nós não estivermos dispostos a morrer, Jesus não vai viver através de nós. Jesus só vive intensamente, poderosamente na vida daqueles que entendem que ser um cristão é ser alguém que está disposto a morrer para o mundo, a morrer para o pecado, a morrer para todo o mal que existe nesse mundo, para viver para Cristo. E o apóstolo Paulo entendeu isso. E eu pergunto, você entendeu isso também? Você está disposto a morrer para você, para o seu orgulho, para o seu egoísmo, para as suas vaidades, para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor? É uma pergunta. O bom combate da fé é uma luta que começa dentro de nós mesmos. Você tem que lutar contra, muitas vezes, a manifestação do mal que está na tua vida. Existem dois tipos de mal. Vou resumir apenas em dois tipos de mal: o mal externo, que é o mal que muitas vezes é infringido sobre as nossas vidas pelas pessoas que nos maltratam, que nos ferem, e que muitas vezes nos vitimiza, colocando em nós mágoa, rancor, tristeza. O mal externo, que vem da atitude errada, da atitude negativa que nós recebemos.
Só que muitas vezes o mal externo, ele gera em nós um mal interno, que é exatamente aquilo: a mágoa, o rancor, o ressentimento, o ódio, o desejo, o sentimento de amargura, a raiz de amargura, o ressentimento. E aí você tem duas opções: ou você aceita isso, ou você luta contra isso. Amém, igreja? Ou você aceita ser dominado por essas coisas, ou você aceita lutar contra elas, dizer: não, nesse coração, mágoa não, que aqui quem reina é Jesus. Nesse coração, ódio, rancor, não, nesse coração mora Jesus. Nesse coração, malícia, luxúria, imoralidade, não, esse coração é de Jesus. Então você começa a lutar contra isso. Por quê? Porque você não está isento de ser contaminado, você não está isento desse mal muitas vezes entrar na tua vida, mas você tem capacidade para lutar contra ele. Sim ou não, irmãos? Eu, quando percebo que uma influência ruim e negativa está querendo se apoderar da minha vida, irmãos, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou desligar a televisão, eu vou fazer de tudo para que aquilo que me aproxima do pecado esteja mais longe de mim possível, e aquilo que me liga com o Senhor esteja mais perto de mim possível. Porque todos nós que estamos aqui somos seres humanos, e ser humano não é coisa boa, irmãos. A Bíblia diz que nossa justiça é trapo de imundícia. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, irmãos, eu sou uma pessoa boa quando estou pertinho de Jesus, e por estar em Jesus. Em mim tem nada de bom. Em mim eu sou perdido, pecador. Se deixar eu caminho na direção do erro. Só que eu tenho que ter humildade para reconhecer isso. O problema é que hoje traz uma pregação assim, em que o ser humano é colocado num pedestal. Você é a última Coca-Cola com gelo e limão do deserto. Você é a última bolachinha do pacote celestial. Você é aquela pregação assim que vai inflando o nosso ego. Irmãos, quem é tudo na nossa vida é Jesus. Se Ele trabalhar em nós, a gente se torna alguém melhor. Se a gente permitir que o Espírito Santo mude o nosso coração teimoso, o nosso coração difícil, a gente se torna uma pessoa melhor. Combati o bom combate. Eu combati, eu lutei, eu venci a mim mesmo. Eu acredito que nas palavras do apóstolo Paulo tem isso, está embutido isso. Eu lutei contra o mundo, eu lutei contra o pecado, eu lutei contra o diabo, eu lutei contra os imperadores deste mundo, eu lutei contra tudo aquilo que representa o mal, mas eu também lutei contra mim. Nós temos que entender isso, porque é muito mais fácil a gente ver o mal nos outros. Pastor, o senhor viu como aquela pessoa é má? O senhor viu como aquele menino é mau? Como aquela menina é má? E a gente vê o mal. E nós? Será que nós somos bonzinhos? Ai, irmãos, miserável homem que sou, disse o apóstolo Paulo, porque o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei me levando a fazer aquilo que não quero, de modo que aquilo que eu quero eu não pratico, mas aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Essas são as palavras de um homem consciente, irmãos, da luta interior que nós vivemos. A palavra de um homem que não estava ali fingindo alguma coisa, ele estava rasgando o seu coração, dizendo: eu tenho que me vencer. Pergunta para o seu irmão: você já se venceu hoje?
Na vida cristã é preciso saber prosseguir, vencendo, combatendo o bom combate da fé, lutando contra todo mal externo, mas também lutando contra todo mal interno. Às vezes, o mal que pode derrubar não é o que está fora, é o que está dentro. Davi, irmãos, ele chegava na cidade, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. O cara se sentia o máximo, o cara se sentia, como diria o pastor Roberto Carlos, eu sou o cara, esse cara sou eu, né? Ele sentia que ele era o máximo, matou 10 milhares, porque ele era vitorioso, porque nas guerras, nas batalhas. Mas teve um belo dia que os reis iam à guerra, e Davi estava no seu palácio, com seu chinelo Kenner, e ele disse para Joabe: eu não vou não, vai no meu lugar, eu vou ficar aqui. E aí lá de cima ele colocou os olhão esbugalhado em cima da Batseba, mulher de Urias. Os irmãos já sabem o que vai dar essa história. Irmãos, ele não foi derrotado pelos filisteus, ele não foi derrotado, irmãos, pelos seus inimigos externos, ele foi derrotado pela sua luxúria. A sua luxúria pegou Davi que nem um cordeirinho no cabresto, levou ele lá e fez ele adulterar e matar o marido da mulher, colocar ele na batalha de modo que ele morresse. Fez lá um esquema, né? E aí o homem morreu. Por isso eu quero dizer para você, querido, cuidado com o mal que muitas vezes você não está dando atenção. É aquele que está escondido no seu coração. Cuidado, né? Combata o bom combate, não perca o seu espírito de luta. Saiba contra quem você tem que lutar e quem você tem que vencer. Amém, queridos? Amém, igreja? Na vida cristã é preciso saber prosseguir, deixando de se influenciar por aqueles que amaram mais o mundo do que a Deus e acabaram deixando a fé. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, amando o mundo. E aí o que acontece? Eu não tenho assim uma história assim muito detalhada de Demas. Se a gente procurar, a gente acha. Você vai lá no Dr. Google lá e tenta lá, acha, procura quem foi Demas. Mas eu não fiz isso. Mas o fato é que ele era um companheiro de fé. Ele era alguém que andava com Paulo. Você já imaginou, irmão, você ter a honra de andar com o apóstolo Paulo? Só que chegou um determinado momento que aquele homem, ele amou mais o mundo do que a Deus, e ele deu as costas para Paulo. Mas o pior não foi que ele deu as costas para o apóstolo Paulo, ele deu as costas para Jesus, ele deu as costas para a fé cristã. E o apóstolo Paulo menciona isso, ele diz: Demas amou mais o presente século e me desamparou, me deixou na mão. E aí, quando eu olho para essa situação, eu vejo algumas verdades, irmãos. Primeira verdade, recebe aí: eu e você não temos domínio sobre a conversão de quem anda do nosso lado. Primeira verdade que eu quero destacar: você não tem domínio sobre a conversão da pessoa que está caminhando ao teu lado. Ou seja, você não sabe até onde essa pessoa vai com você servindo a Deus. Não tem como saber. Você não sabe, né? E o que me chama a atenção, se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 17:34, se você quiser abrir, você abre, mas eu vou citar aqui porque eu já decorei. Lucas 17:34 é escrito assim: e estarão dois deitados numa mesma cama, um será levado e o outro será deixado. Aí tem
fala que um estará no campo, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, que isso só está no Evangelho de Lucas, tá? Só no Evangelho de Lucas que você encontra essa questão de dois deitados numa mesma cama. O que me chamou a atenção é isso, porque dois estando no campo não significa muita coisa. Podia ser dois trabalhadores, mas dois numa mesma cama, eu já trago mais para o sentido intimista do relacionamento conjugal. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, ó, poderão estar dois casados, um sobe, o outro fica. Aí eu penso assim, irmãos, pensa bem, pensa comigo aqui. Se esse texto está na Bíblia e está dizendo que dois estão deitados numa mesma cama, um sobe e um não sobe, quem é a primeira pessoa com quem eu tenho que me preocupar para ganhar para Jesus? Quem é, irmãos? O teu cônjuge. Já parou para pensar nisso? Ai, pastor, eu estou ganhando muitas almas para Jesus lá fora. Estou ganhando muitas almas para Jesus, pastor, lá na Casa Peniel. Estou ganhando muitas almas para Jesus, pastor, nos vales e nos valados. Mas meu marido não é de Jesus. Minha esposa não é de Jesus. Tem alguma coisa errada aí, irmão. Porque a gente tem que ganhar muitas almas aonde a gente tiver que ir para ganhar muitas almas. Mas, irmãos, eu penso assim: o casamento ele é um ministério. O primeiro lugar que eu tenho que ser bênção é dentro da minha casa. Eu tenho que entender que a alma da pessoa que dorme comigo ela é preciosa aos olhos de Deus. Eu tenho que ganhar essa alma todos os dias para Jesus. Amém, igreja? Vou repetir: eu tenho que ganhar essa alma todos os dias para Jesus. E se eu tenho que ganhar essa alma todos os dias para Jesus, eu tenho que olhar para essa alma com o amor que Jesus tem por ela. Vocês querem que eu repita? Se eu tenho que ganhar essa alma para Jesus, eu tenho que olhar para essa alma com o mesmo amor que Jesus olha para essa vida. E eu tenho que fazer por esta vida o que Jesus faria. Então nós temos que parar para pensar. Demas me desamparou, disse o apóstolo Paulo. Nós não temos domínio sobre a conversão das pessoas que caminham conosco. Eu não sei quantos vão ir até o fim, não sei, né? Eu e a Marlene a gente está ali, né? Acredito que dá para subir os dois, né? Pelo que eu conheço. Mais perigoso é ela subir e eu ficar. Mas eu sei a mulher que ela é, mulher de Deus, né? Então a gente vai conhecendo quem está deitado na nossa cama. Você conhece quem está deitado na sua cama? Conhece essa pessoa que está aí, com quem você dorme, né? Tem que conhecer. Irmãos, outra verdade que eu vejo aqui é que quando dois caminham juntos, mas um não abre mão do mundo, acabam se separando, acabam um indo para um lado, outro indo para o outro, porque temos que caminhar numa mesma direção. Então o apóstolo Paulo foi para uma direção, Demas foi para outra direção, porque o amor dos dois estava colocado em pontos diferentes. O amor do apóstolo Paulo estava colocado em Cristo, e ele disse isso várias vezes: considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Ele não tinha vergonha de falar que o amor maior da vida dele era Jesus. O amor maior de Demas era o mundo. É duro você caminhar amando a Jesus com alguém que está amando o mundo, sim ou não, irmãos? Vai dar treta. Vai dar treta, irmãos. Porque o amor, o coração de um está num ponto, o coração de outro está no outro ponto. Então dá treta. Quando é que eu corro o risco de ser um Demas? 3 situações. Primeiro, eu corro o risco de ser um Demas quando eu ando com pessoas comprometidas com Deus e não dou valor a isso. Paulo era comprometido com Deus, irmãos?
Irmão, se eu tivesse o privilégio de andar com o apóstolo Paulo, o cara que o pessoal tocava nos aventais dele e era curado, irmãos, eu ia grudar nele. Paulo, me ensina como é que ora para essa situação, para aquela, como é que ora para ressuscitar morto, enfim, só coisas grandes, né, irmão? Só coisas violentas mesmo no Espírito, porque o Espírito Santo é violento na hora de agir, irmãos. Estou falando na hora de fazer coisas grandes, ele faz coisas tremendas. Irmãos, eu ia grudar no apóstolo Paulo, tudo que ele falasse para mim, eu ia pegar, mas Demas não deu valor. Às vezes nós não damos valor às pessoas que Deus coloca para cuidar da nossa vida. A gente não dá valor, muitas vezes, a um ministro, a um pastor, a um irmão da igreja que tem uma vida com Deus e está ali sempre se colocando como uma pessoa que Deus quer usar e que Deus usa, mas muitas vezes a gente não dá valor. A gente não dá valor de estar na igreja, de participar de um culto, de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, porque eu ouso dizer que quando eu estou pregando, não sou eu, é o Espírito Santo. Espírito Santo. Eu tenho uma convicção muito grande, irmãos, de que quando a gente se coloca para Deus nos usar, o Espírito Santo se apodera da nossa vida, da nossa mente. Porque muitas coisas que eu já falei aqui até agora, eu não tinha programado de falar. Por que eu falo que é o Espírito Santo? Porque quando a gente está aqui em cima, às vezes você sobe aqui com um discurso, às vezes você anotou um monte de coisa. Aí você chega aqui, Deus começa a mudar o rumo da coisa, Deus começa a caminhar numa direção. É assim que funciona, assim que acontece com a gente. É claro que você tem que ter o discurso pronto, né, o esboço, você tem uma linha de raciocinamento, de raciocínio, né? Mas às vezes você começa e Deus vai dando um outro direcionamento. Por quê? Porque Deus quer falar algo que você lá na sua casa não entrou na tua cabeça. Você começa a ministrar aqui. E você que está aqui é o motivo disso. A sua vida neste lugar é o motivo disso. É que nem eu vi um pastor dizendo uma vez que ele estava pregando, e aí o irmão falou assim: puxa vida, pastor, que palavra legal, pena que o fulano não estava aqui, pena que o ciclano não estava aqui. Ele falou: pois é, o fulano, o ciclano não estava, mas você está, então é para você. Porque se fosse para eles, eles estariam aqui, e você está, então é para você. Então, irmãos, nós temos que entender quando Deus quer falar com a gente. Quando Deus quer falar ao seu coração, você tem que entender quando Deus está falando com você. Então Demas, ele foi uma pessoa que não valorizou ser ministrado, ser cuidado, andar com uma pessoa mais espiritual do que ele para aprender. Às vezes nós precisamos disso na nossa vida. Segundo, eu me torno um Demas quando eu insisto em manter um apego insistente ao mundo que eu já deveria ter deixado para trás. Irmãos, o mundo é uma coisa que tem que morrer para você. Entenda, se você não matar o mundo vai te matar. Se você não matar o mundo, ele vai matar você. Quando o povo saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, 2 Campo Grande, sabe quantos chegaram no final, irmãos? 2. Não é 2 milhões não, é unidade, 1, 2, Josué e Caleb, só. Mas pastor, e o restante nasceu no deserto. Os que saíram do Egito morreram no caminho. Porque, irmãos, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem muito crente assim na igreja, já se converteu, já se batizou, aparentemente saiu do mundo, mas o mundo não saiu do coração deles. Está na igreja, mas o coração está no mundo. Está na igreja, mas pensando nas coisas do mundo. E aonde está o teu coração, ali também estará o teu o que, irmãos? Tesouro, a tua riqueza. Não adianta você estar na igreja, o teu coração não está em Deus. Não está. Eu, quando venho para a igreja, eu não venho forçado, irmãos. Não venho porque eu tenho uma obrigação como pastor de estar aqui.
Eu não faço nada por obrigação, irmãos. Eu venho porque é prazeroso estar na presença do meu Deus, dar a Ele o culto que lhe é devido. Não sejam Demas, querendo andar com Deus com o coração no mundo. Vai chegar uma hora que você vai dar as costas para Deus e vai ficar com o mundo. Eu me torno um Demas quando eu me acostumo a fazer as coisas sem avaliar a qualidade das minhas motivações. Sabe aquela pessoa que ela se acostuma a estar na igreja? Ela se acostuma a vir sentar naquele mesmo banco, naquele mesmo lugar, naquela mesma praça, naquele mesmo banco, né? Sentar ali, ela se acostumou, mas ela nunca parou para pensar: o que tem me trazido? Qual é a qualidade da minha motivação? Tem muito crente assim dentro da igreja, acostumei na igreja domingo à noite, vou lá na igreja de novo, cumpri com o meu costume. Irmãos, vida com Deus não é vida de costume. Se você olhar 1 Coríntios 13, diz ali assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu só vou pegar as coisas do ainda que eu fizesse, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu pegasse todos os meus bens, a minha fortuna, e doasse para os pobres, tudo isso são expressões de espiritualidade e de bondade. Falar em línguas, língua dos anjos, línguas celestiais, línguas humanas, entregar os bens materiais, tudo isso são expressões elevadas de bondade e de espiritualidade. Só que o apóstolo Paulo diz: ainda que você fizesse tudo isso e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, tudo fica vazio. Me acostumei a tocar, me acostumei a cantar, me acostumei a pregar, me acostumei a dar aula. A gente pode se acostumar, e a gente pensa que está tudo 10 com Deus, porque eu estou fazendo. Irmãos, fazer algo para Deus não significa que você verdadeiramente esteja com Deus. Fazer algo para Deus não significa necessariamente que você está vivendo para a glória de Deus. Porque mais importante do que você fazer serviços espirituais é você ser alguém espiritual. Errei, peço perdão. Não aceito o pecado. Enfim, irmãos, são coisas que a gente considera, parecem insignificantes, mas são essas que vão determinar se vamos subir ou se vamos ficar na terra, ou se vamos descer, que é pior ainda, né? Então nós precisamos pensar sobre isso. Terceiro, quer dizer, na vida cristã é preciso saber prosseguir, desabafando com aqueles que Deus colocou como apoio na minha vida. Irmãos, quem já desabafou isso com alguém sobre um problema na vida? Você sabe quem são as pessoas que Deus colocou como apoio na sua vida? Sabe ou não sabe, irmãos? Eu não vou nomear pessoas para você. Você sabe. Cada um de nós tem uma pessoa com quem a gente desabafa. Não tem essa. A gente sabe com quem a gente pode desabafar. A gente sabe para quem a gente pode contar os nossos problemas. Sabe? E aqui o apóstolo Paulo, ele está desabafando com Timóteo. Ele está falando: Timóteo, fulano me abandonou, só um ciclano ficou do meu lado, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Ele está desabafando. Às vezes nós precisamos desabafar, porque às vezes carregar pesos dentro de nós nos impedem de avançar. Às vezes eu preciso desabafar, preciso colocar para fora aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que está me incomodando. Eu preciso tirar os pesos para que eu possa ficar leve. E às vezes tem pesos dentro da nossa alma, do nosso coração, que a gente tem que colocar para fora. Não é feio você pedir um conselho. Quando a gente acha que a gente não precisa desabafar com ninguém,
pedir conselho para ninguém. Isso é orgulho muitas vezes. Eu resolvo tudo sozinho. E às vezes Deus permite que a pessoa se frustre, para ela aprender a ser mais humilde, porque poderia compartilhar, poderia pedir ajuda e seria ajudado. O apóstolo Paulo fez isso. Jesus, no Getsemane, ele falou com seus discípulos, sim ou não, irmãos? Ele falou com eles, falou: gente, minha alma está triste até a morte, vinde, velai comigo, orai comigo, estou precisando de apoio, estou precisando de gente do meu lado. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa de gente de Deus do nosso lado, para a gente se apoiar. E não é feio, isso não te diminui, isso só te engrandece, porque mostra para todo mundo que você é humilde. Nós precisamos fazer isso. Quinto ponto: na vida cristã é preciso saber prosseguir, reconhecendo o valor das pessoas que um dia você desprezou. Eu não vou perguntar aqui quem já desprezou alguém na vida, para não entregar ninguém, né? Mas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele desprezou Marcos, João Marcos. Isso está lá em Atos capítulo 15, depois você acha o versículo lá. E Barnabé e ele brigaram por causa de Marcos. Barnabé queria levar Marcos, e Paulo falou: não, ele nos deixou lá em tal situação, ele não vai não, comigo ele não vai. Aí Barnabé falou: então eu também não vou. Porque é o seguinte, Barnabé tomou as dores de Marcos. Uma amizade foi ferida porque alguém não soube tratar corretamente outra pessoa. E muitas vezes é assim. Será que na igreja existem pessoas que tomam dores de outras pessoas? Eu ouso afirmar que sim. E aí surgem os entraves, as dificuldades. Mas o que aconteceu, irmãos? Aqui, olha só o que o apóstolo Paulo diz, versículo 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e o traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha só, no passado não era, agora é. A vida cristã, quando você caminha, quando você prossegue, ela muda o teu coração, ela te faz crescer. Você aprende a dar valor às pessoas que talvez lá no passado você deu uma pisadinha, porque você se achava melhor, e você descobriu que você não é melhor. Você não é melhor. Eu não sou melhor do que você, como também você não é melhor do que eu. Nós precisamos muitas vezes caminhar juntos para entendermos isso, pedirmos perdão, reconhecer que erramos, começar uma nova caminhada diferente. Tudo isso faz parte da vida cristã, irmãos. Talvez na sua vida, talvez não dentro dessa igreja, mas talvez com algum outro cristão de uma outra igreja, talvez você teve alguma treta, alguma dificuldade, e talvez você precisa reconciliar com essa pessoa. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas recebe aí. Caminhando para o final, irmãos, tem só mais 2 tópicos. Na vida cristã é preciso prosseguir. Essa parte é legal, irmãos, essa parte é fundamental, essa parte é poderosa. Você precisa saber prosseguir liberando perdão. Liberando perdão sobre as pessoas que te feriram, que pisaram na bola com você, que te machucaram, que fizeram alguma coisa que te prejudicou. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Em outras palavras, ele entregou nas mãos de Deus. E lá na frente ele diz: ninguém me assistiu, todos me desampararam, que o Senhor não lhes impute este pecado. Em outras palavras, ele está dizendo assim: já perdoei todo mundo. Põe na lista aí o Alexandre, o latoeiro, os que me desampararam, está todo mundo perdoado. Fecha a conta, passa a régua, está todo mundo perdoado. A gente tem que perdoar as pessoas, irmãos.
Se você não perdoar pessoas que te feriram aqui, você não vai entrar no céu. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: se você não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também não te perdoará as suas ofensas. É simples. A matemática de Deus é a seguinte: Ele te perdoou por graça você deve perdoar todo mundo que te feriu. Perdão não é mérito, perdão é graça. Ou seja, não é porque a pessoa merece o teu perdão que você vai perdoar. Você tem que perdoar aquela pessoa porque você foi perdoado sem merecer. E você tem que repassar o perdão que você recebeu. O mesmo perdão que você recebeu, ele precisa ser repassado. Fala para o seu irmão aí: repassa o perdão, irmão. Tem que repassar o perdão. Você acha que o perdão que você recebeu, ele fica só para você? Não, você tem que passar para frente. Irmãos, encerrando essa palavra, último, cheguei no último. Na vida cristã, eu preciso saber prosseguir, descansando na certeza de que quando todo mundo te abandonar, Deus estará com você. Descansando na certeza de que quando todo mundo falhar, todo mundo te abandonar, o Senhor estará contigo, o Senhor estará do teu lado, Ele será a sua proteção, o seu apoio e o seu companheiro de luta. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Olha só o 17: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra, e me guardará para o seu reino celestial. Olha quantas coisas o Senhor fez por Paulo. Primeiro, ele diz que o Senhor o assistiu, ou seja, o Senhor se fez presente na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, o seu Deus é presente com você. Amém? Amém, igreja? Deus está aqui para te assistir. Deus está aqui para estar do teu lado. Deus está aqui para marcar presença na tua vida. Aonde você está, Ele quer estar com você. Segundo, o Senhor me fortaleceu. Em outras palavras, Deus ele não está só para estar presente. A presença dele é fortalecedora. Enquanto Ele está do teu lado, Ele está te fortalecendo. Ele está injetando força em você. Ele está injetando força em você. Fala: filho, força, recebe força. Força aí. Recebe força. Sabe aquele lutador que está no ringue e ele recebe um knockdown? Aí ele cai. Aí o juiz começa a contagem: 9, 8, 7. Aí o Senhor está lá: levanta, 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 você não vai ser vencido, levanta. Ele está ali para te animar, Ele está ali para te fortalecer. Enquanto não bater o gongo, você tem condição de levantar, de ficar em pé e de vencer a luta. Amém, igreja? Terceiro, o Senhor me livrará de toda má obra. Em outras palavras, tudo que for feito contra você, toda obra má arquitetada contra a tua vida, tenha certeza, Deus está aí para te livrar. Paulo disse: eu fiquei livre da boca do leão. Tinha um leão lá, irmãos, tinha um leão na história, mas aquele leão não almoçou aquele dia, considerando que o almoço seria o apóstolo Paulo, porque Deus o livrou. Não importa quem esteja se levantando contra você, o que importa é quem está do teu lado. O que importa é que o Senhor se faz presente na sua vida. Não importa quem está contra, importa quem está do teu lado, porque Ele é mais poderoso. Em último lugar, o Senhor me guardará para o seu reino celestial. A última ação de Deus é guardar, é preservar você. Preservar não só aqui, não só das coisas daqui, preservar você para entrar na glória.
Então é uma maneira de guardar que não é só externa, é uma maneira de guardar interiormente o seu coração. É como se Deus estivesse trabalhando dentro de você para que você não se perdesse. Então Deus não apenas te livra dos perigos deste mundo, Ele te livra dos perigos que podem tirar você da presença dEle na eternidade. Ele me guardará para entrar no céu. A caminhada cristã termina onde, irmãos? No céu. Então o apóstolo Paulo, ele diz, depois de ele dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. São as palavras de alguém que, tipo assim, caminhei a carreira cristã, encerrei a carreira com a convicção de que eu fui aprovado, com a convicção da vitória, ou seja, eu estou pronto para receber a coroa da justiça. É com essa convicção que eu e você devemos encerrar a nossa caminhada nessa terra. Fiz o que Deus me pediu, andei como Ele esperava que eu andasse, cumpri a sua vontade, e agora vou receber a coroa da justiça, que é dada a todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração, levanta sua mão, levanta seu corpo, fica em pé.